continuamos a investigar testemunhas da igreja primitiva acerca da autoridade dos 4 evangelhos. A convicção da igreja primitiva de que os evangelhos são 4, nem menos nem mais. E para que a igreja chegasse a essa convicção, foi necessário um itinerário. Essa convicção do número 4 não veio da noite para o dia. Não tinha a igreja no tempo dos apóstolos. Mas, quase depois da morte do último apóstolo, que, aliás, o último apóstolo, São João, foi o que escreveu o Evangelho segundo João. Essa convicção vai amadurecendo paulatinamente, se espalhando, se difundindo nas diversas comunidades da igreja, espalhadas em todo o Império Romano, até que se chega a essa convicção. Vamos buscar agora na cidade de Jerusalém, estamos aqui no século IV, a figura de São Cirilo de Jerusalém, que nasceu no ano 313 e morreu no ano 386. Ele tem uma obra muito conhecida, uma obra-prima da catequese, chamada Catequeses Pré-Batismais. No Novo Testamento, há só 4 evangelhos. Os demais são pseudoepígrafos, apócrifos e nocivos. Mesmo os maniqueus escreveram o Evangelho de Tomé, que, disfarçado sob o nome de Evangelho, seduz as almas dos simples. Recebe ainda os Atos dos 12 apóstolos. E, além disto, as 7 epístolas católicas de Tiago e Pedro, João e Judas. A seguir, como que o selo de todos e a derradeira obra dos discípulos, as 14 epístolas de Paulo. Todos os demais livros sejam postos em segundo plano. Todos os que não são lidos nas igrejas, não os leias em particular como já ouviste. Sobre isto basta. Esse testemunho é da mais alta importância. Por quê? Porque mostra o cuidado, o zelo dos bispos da igreja na linha daquilo que fizeram os apóstolos, de insistir, os evangelhos são estes, nem mais nem menos. Os demais são apócrifos, não são inspirados, portanto não podem ser lidos nas igrejas. Aqui está o primeiro critério. O crivo dos apóstolos e um outro critério importante: os apóstolos não permitiam que fossem lidos na igreja determinados livros. Primeiro, a vigilância dos apóstolos. Com a morte essa vigilância passa para os sucessores dos apóstolos, os bispos. Aqui nós temos já uma relação, ainda que não completa, dos livros do Novo Testamento. Porque São Cirilo aqui fala das cartas de São Paulo. Ele diz 14. Naquele tempo, se considerava que a carta aos Hebreus era também da autoria de da autoria do apóstolo Paulo, perdão. O que, de forma alguma, não altera a questão da canonicidade, da inspiração da carta aos Hebreus. Se foi Paulo o autor ou se foi outro, isso não toca absolutamente a nossa fé. O importante, nós cremos que a Igreja reputa e nós cremos com a Igreja que a carta aos Hebreus é inspirada como os demais livros do Novo Testamento. Aqui, São Cirilo é cuidadoso. Somente os livros que são lidos nas igrejas, nas assembleias, são tidos por inspirados, e ele cita praticamente todos os livros do Novo Testamento. Uma prova de que é a igreja, a instância que julga, que discerne e que define os livros inspirados no Novo Testamento são estes e basta.